pra cima de Moá, não. Eu conheço muito bem, eu sei o que você fez no verão passado e eu sei cada vez mais, porque eu tô obtendo mais e mais e mais documentos. E eu espero não achar dinheiro da USAID indo indiretamente para escritório de advocacia de ministro. Será que tem? Eu espero não achar. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu falo isso, a gente fala isso mas inclusive nas reuniões, né, Eduardo? Uhum. Ninguém pede em momento algum para ajudar o presidente Bolsonaro a voltar. Exatamente, não tem nenhum pedido de privilégio, ajuda na campanha, vamos eleger o Bolsonaro. Esse assunto não é tocado na reunião. Nenhum, é assim. O que a gente está pedindo é que os Estados Unidos tomem conhecimento dos fatos que estão acontecendo no Brasil e redirecionem a sua política externa de acordo com a política externa, com a legislação que existe dentro dos Estados Unidos e com a política externa histórica que o país sempre teve de exportador de democracia. Os Estados Unidos, desde a sua fundação, promovem, quando os Estados Unidos começaram, eles eram a única democracia e república no país. A única. Da região. Não, do mundo, perdão. E aí eles exportaram isso para o mundo inteiro e hoje são centenas de democracias e repúblicas. Então, historicamente, eles são exportadores. O desvio disso, que eu acho que é o... É isso que eu ia falar. Fala um pouquinho do governo Biden, como é que ele desviou isso daí, a atuação deles antes da eleição brasileira também. Porque eu tenho uma coisa que é importante que as pessoas saibam, que são essas pessoas que estão hoje, ministro Moraes, os outros que estão dizendo, o Brasil não é mais colônia, eu acho que o ministro tem que fazer um exame de consciência. Por quê? Primeiro porque ele passou anos e anos tendo as suas iniciativas de combate à desinformação financiadas pelo governo americano, principalmente pelo governo Biden, né? Os seus técnicos do TSE vieram fazer treinamento com as pessoas do FBI, ainda dentro do governo Trump, sobre como combater desinformação. Então foi completa. As suas iniciativas foram financiadas. Várias das suas agências de checagem de fatos que abasteciam seus inquéritos das fake news eram financiadas pelo USAID. Todo o software de monitoramento de redes sociais financiados pelo USAID. Então, esse ministro que está dizendo que o Brasil não é mais colônia era um ministro que estava aceitando dinheiro americano feliz da vida enquanto ele favorecia a sua agenda de repressão e de censura. Mas não só isso. Em 2022, enquanto o Alexandre era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, houve, isso é público, o Brasil sofreu visitas de... Eu vou só lembrar alguns. Sofreu? Só alguns. William Burns, diretor da CIA. Lloyd Austin, secretário de Defesa. Jake Sullivan, National Security Advisor, do Conselheiro de Segurança Nacional do presidente. Victoria Nuland, a Madame Golpe, que era a mulher número 1 do Departamento de Estado, que era especialista, a especialidade dela era mudança de regimes. Foi ao Brasil em maio de 2022. Eu estou citando só alguns. Foi também a secretária, a general-chefe do Comando do Sul, Militar do Sul dos Estados Unidos. E todos eles fizeram, segundo uma reportagem do Financial Times, até do Michael Puller, dos dois Michaels ali, o Puller e o outro que eu esqueci o nome, uma matéria do Financial Times, todos eles ameaçaram o governo, oficiais, militares e civis do Brasil com sanções caso o trabalho do Alexandre de Moraes fosse contestado. Ou seja, caso as eleições fossem contestadas. E aí, quem era que estava conduzindo as eleições? O Alexandre de Moraes. Então, esse que diz que é o defensor da soberania nacional, e, ao mesmo tempo, estava à esquerda fazendo visitas aos Estados Unidos, pedindo para o Senado dos Estados Unidos fazer uma resolução que foi feita, movida pelo senador Bernie Sanders, dizendo que os Estados Unidos não reconhecessem o resultado da eleição do Brasil, caso fosse contestado. Então, antes da eleição, ele estava prevendo que a eleição poderia ser contestada e estava se adiantando, já fazendo pressão prévia
para que o resultado, independentemente de qual, né, independentemente do método utilizado, etc., tem que ser respeitado. Eu falei, tem que respeitar o como? Se passa fraude, se passam alguns problemas, enfim, só uma democracia em que você pode contestar a eleição, né? Um local que você não pode contestar a eleição chama-se ditadura. Não, é só para dizer, e depois, em 2023, já com o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, aquele período que ele passou aqui na Flórida, a AOC correu atrás para tirar. A pedido dos parlamentares brasileiros, eles também fizeram uma viagem, e a AOC veio, e de novo com o apoio do senador Bernie Sanders, o comunista, pedindo para extraditar o presidente Bolsonaro. Ora, o presidente Bolsonaro agora está sendo acusado de crime. Na época ele não era nem acusado, muito mais condenado para você poder pedir uma extradição. Mas naquela época para gerar uma pressão e um desconforto dele nos Estados Unidos. Então, e ninguém chamou isso aí de atividade antidemocrática. Não. Atividade contra a soberania nacional. Tava todo mundo juntinho do Bernie Sanders, da AOC. Tem um monte de foto aí. Se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver. Então, todos esses que tiverem esse papinho de ministro dizendo que tá garantindo a soberania nacional, pra cima de Moá, não. Eu conheço muito bem, eu sei o que você fez no verão passado, e eu sei cada vez mais, porque eu tô obtendo mais e mais e mais documentos. E eu espero não achar dinheiro da USAID indo indiretamente para escritório de advocacia de ministro. Será que tem? Eu espero não achar. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Ou de familiar de ministro. Ou, eu digo de familiar, né? Escritório de ministro familiar. Se minha mulher tem um escritório de advocacia, é a mesma coisa que o meu. Inclusive, ela está sujeita a sanções secundárias da OFAC também. Se meu parente, meu primo... Para mim, até o que é meu é dela, né? Então, o que é... A gente sabe como é isso, né? O que é dela, o que é meu é nosso. Exato. Mas então, só para deixar claro que esse papinho de nós não somos colônias, temos a nossa soberania, isso aí é história para boi dormir, e a gente sabe muito bem de onde veio. E não é só. E outra coisa, só para ficar claro, não foi só no Brasil. O Alexandre é o maior expoente, mas a gente na reunião de ontem estava vendo como aconteceu parecido no mundo inteiro, na Polônia, na União Europeia, etc, etc. Só que, e essa é a pergunta que eu quero te fazer agora, Eduardo. Tem duas perguntas que eu quero te fazer agora. A primeira delas é: você acha que o regime brasileiro vai continuar lutando contra a maré agora? porque o Alexandre surfou numa onda, eu sempre digo isso. O Alexandre surfou nessa onda do combate à desinformação no mundo. Essa onda acabou. 83% dos programas da USAID acabaram. Os novos programas não têm nada a ver com combate à desinformação. Todos os programas de combate à desinformação acabaram. As empresas de Big Tech, e vamos ter surpresa em relação a elas no Brasil, inclusive em breve, as empresas de Big Tech estão todas comprometidas, voltando a se comprometer pela liberdade de expressão. Até o Jeff Bezos mudou o perfil editorial do programa dele, do jornal dele. Mark Zuckerberg, vídeo dele recente. Mark Zuckerberg, mas todos eles. Houve uma mudança 180 graus. O governo Trump está dizendo: olha, não existe esse negócio de democracia com censura. Se o seu país não aguenta um tweet, se a sua democracia não aguenta um tweet, é porque você não tem uma democracia de verdade. Então, assim, houve uma mudança 180 graus nessa política, que é diferente da política que deu origem ao Alexandre de Moraes. A pergunta é: você acha que o regime brasileiro vai continuar brigando para manter isso, mesmo depois que o Alexandre de Moraes tiver a sua pena de morte financeira decretada? Eu acho que ali o Alexandre de Moraes ele não tem mais volta, ele não tem mais opção. Ele não, o Alexandre já é. Voltar atrás. Então ele vai continuar seguindo, e aí ele vai fazer força para tentar levar todo mundo, né? Aliás, ele sempre contou com o apoio de várias outras autoridades para tentar manter esse apoio. Só que cada vez mais eu vejo o Alexandre de Moraes se transformando num leproso. Se ele tomar uma sanção dessa, ninguém vai negociar com ele, ninguém vai fazer viagem ao exterior com ele, ninguém vai querer estar próximo dele. Ele vai ter muita dificuldade, né, do escritório de advocacia da sua esposa em continuar angariando clientes, né, com causas dentro da Suprema Corte. Então, assim, o Alexandre de Moraes eu vejo como um caso, perdido nesse ponto, né? Os demais, eles pelo menos vão ter o privilégio de poder tomar uma decisão. E eu não estou falando isso aqui em tom de ameaça, até porque eu não tenho influência nenhuma sobre o que a Casa Branca ou o Congresso americano podem fazer, mas como vocês estão percebendo, é natural aqui que se o Alexandre de Moraes cai e alguém resolve pegar essas bandeiras de censura e levar adiante, vai acabar tendo
o mesmo destino do Alexandre de Moraes. Né? Existem ministros da Suprema Corte que estão próximos da aposentadoria. Quem é que vai querer, no final da sua carreira, né, perto de se aposentar, tomar, né, uma sanção dessa, comprar uma briga desse tamanho? Você está comprando briga com as pessoas mais poderosas do mundo. Elon Musk é o cara mais rico do mundo. Né? O Trump é o cara mais poderoso do mundo. E todo esse conforto que foi dado pela administração Biden ao Moraes para ele fazer o que ele fez, agora justamente está sendo revertido 180 graus, como bem dito aqui pelo Paulo Figueiredo. Então, tudo aquilo que era conforto vai se transformar em desconforto. Então, eu acho que no começo eles lutam ainda um pouco para tentar manter as aparências, mas depois, quando o custo Alexandre de Moraes ficar muito alto, meus amigos, em Brasília, cada um só está preocupado com o próprio umbigo, né? A maioria das pessoas, né, das autoridades. Então, eu vejo que é o seguinte, quando der o tapa ali em cima daquele ninho de insetos, vai sair voando tudo quanto é canto aí, etc. Eu acho que não vai se sustentar em pé. Eu acho que aos poucos você vai ver, né, o tom, né, até de jornais mudando, né, eles vão parar de usar ataques à democracia, vão começar a utilizar críticas. Você vai ver que essa suavizada aí na linguagem, ela vai acontecer. Inclusive da boca de autoridades, né? Eu acho que isso daí é esperado. Ninguém vai querer comprar briga com os Estados Unidos dessa magnitude, não, porque ninguém quer tomar uma sanção ao FEC na cabeça. Eu acabei de receber a confirmação aqui de uma outra reunião no Senado, um senador importante aqui, a gente tem que falar sobre isso. Eu vejo a sanção, eu posso ser bem sincero, eu acho que sanção ao FAC não deveria existir. Como assim? É igual bomba atômica. Você fala assim, não deveria existir um troço desse. Eu acho que nenhum governo... Muito maligno. Nenhum governo deveria ter a capacidade de destruir a vida de uma pessoa financeiramente como o governo americano tem. Então, eu acho que esse é um instrumento que tem que ser usado com parcimônia. Os Estados Unidos usaram a bomba atômica em Hiroshima porque era a única forma, os japoneses não se rendiam. E mandavam kamikaze. Kamikaze, o custo era sangrento demais, e como último recurso para impedir um banho de sangue contra os americanos, eles mandaram a bomba em Hiroshima. Ainda assim, o Japão não se rendeu. Então eles tiveram que mandar Nagasaki. Depois de olhar 2 cidades completamente destruídas, finalmente o Japão se rendeu. O Alexandre de Moraes é a nossa Hiroshima. A OFAC é o Alexandre de Moraes, é a nossa Hiroshima. Não tem salvação. Não queria ter que usar uma coisa dessas contra uma autoridade brasileira. Eu queria que as nossas instituições tivessem respondido, mas não tem mais como. O nosso Senado está de joelhos, a nossa Câmara dos Deputados está de joelhos, a imprensa... Eu vou te falar, eu vou falar um negócio para você que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Muita gente me pergunta, o que aconteceu com a Vaza Toga? Lembra a série de reportagens do Glenn Greenwald? Uhum. Glenn Greenwald, que é uma das grandes estrelas do Rumble. Tá? O que aconteceu? Eu posso te dizer que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes e nunca mais nenhuma reportagem foi publicada. É que tinha mais material para ver, né? Eram 6 gigas. Existe mais... eu não sei se eram 6 gigas de fato. Eu acho que o Glenn ali se equivocou, mas eu Tudo bem. Não tenho como dizer. Mas era muito material. Eu sei que existem mais reportagens escritas, inclusive por um outro jornalista internacional, que eu não vou dizer quem é. Essas reportagens foram oferecidas a grandes jornais do Brasil. Você acredita que os grandes jornais do Brasil... Isso ainda tá para sair, vai sair de um jeito ou de outro. Mas você acredita que os grandes jornais do Brasil recusaram a publicação? Eu ainda não vou dizer o nome dos jornais. Ainda não vou, porque não me autorizaram. Não deveria nem estar falando o que eu estou falando aqui para você. Mas estou falando de grandes jornais. E não recusaram. Recusaram por um motivo muito claro. Medo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a censura a jornalista, ela começa no Oswaldo Eustáquio. Aí você olha e fala assim, porra, esse cara... Blogueiro. Eu de fato não gosto do jornalismo que o Oswaldo Eustáquio faz. Eu acho que ele falta com a verdade, eu acho que ele é manipulador, sensacionalista, eu acho um monte de coisa. Mas quando fizeram o que fizeram com ele, eu fui o primeiro a falar assim, peraí, isso é um absurdo. Porque eles começam pelo Oswaldo Eustáquio. Aí depois, ninguém grita, eles, então vamos no Alan dos Santos. O Alan eu já acho um cara absolutamente brilhante. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país
continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.